5 jovens que podem estrear pela seleção brasileira em 2025. Começando, o primeiro da lista é o zagueiro Vitor Reis, de 18 anos, do Palmeiras. É o cara mais jovem dessa pequena lista que eu fiz aqui, mas talvez é o que tem o teto maior em termos de ser promissor. É o cara que mais tem chance de atingir um grande clube no futebol europeu. E o Vitor Reis, cara, ele tem muitas qualidades, apesar de ser muito jovem. O Vitor Reis, ele é rápido, ele tem um bom jogo aéreo e já virou titular no Palmeiras no primeiro ano que subiu para o profissional. Ele já disputou o Sul-Americano e o Mundial Sub-17 pela seleção. E, assim, ele é tão promissor que o Palmeiras espera fazer a venda dele a maior de um zagueiro na história do futebol brasileiro. Arsenal, Chelsea, Brighton já demonstraram interesse pelo atleta. Eu imagino que de 2025 não passa, ele deve ser vendido, mais um aí da base do Palmeiras a ser vendido depois de Estevão, Endrick. Imagino que ele já vai direto para um grande clube. E uma coisa que eu acho que beneficia muito o Vitor Reis nessa disputa aí da seleção brasileira é o seguinte: nós temos excelentes zagueiros canhotos, Gabriel Magalhães, Murilo, Alexandro, Otávio, Beraldo, mas pela direita eu não vejo um repertório tão grande assim. Até porque a gente tem o Bremer e o Militão lesionados, e eles só devem voltar na próxima temporada. Então, o que o Dorival fez? Ele chamou o Marquinhos e o Léo Ortiz. Eu acho que o Vitor, por ser jovem, para entrar nessa quarta vaga de zagueiro, é bem possível. Ele está avaliado em cerca de 30 milhões de euros pelo Palmeiras e justamente por isso, por entrar numa posição que hoje a gente tem 2 zagueiros lesionados e por ser muito jovem também, o Dorival pode experimentar ele em algum momento. Claro, ser titular, entrar num jogo é um pouco mais difícil, eu entendo isso, mas eu tenho muita esperança no Vitor Reis. Acho que essa temporada de 25 ele pode dar um salto ainda maior do que já foi a de 24. O jornal inglês The Guardian colocou o Vitor Reis entre os 60 jogadores mais promissores do futebol mundial. E eu anotei aqui algumas das qualidades do Vitor que são essenciais para um zagueiro: passe, desarme, posicionamento, técnica, marcação, condução de bola. Ele defende bem em 1 contra 1, em campo aberto. Claro, como todo jovem, tem aspectos a melhorar. Não estou dizendo que ele já está no patamar dos melhores zagueiros da seleção ou do Brasil, mas por ser promissor e por justamente eu achar que pode dar esse salto em 2025, é um nome para a gente ficar de olho. O segundo nome dessa lista também atua no futebol brasileiro. Tô falando do Wesley, lateral direito de 21 anos do Flamengo, que jogou uma barbaridade em 2024, terminou o ano sendo já pedido para ser convocado pela seleção brasileira. Aí tá um jogador um pouquinho mais pronto do que o Vitor Reis, um pouco mais experiente também. O Flamengo quando eu gravo esse vídeo, acaba de recusar uma proposta do Aston Villa de 15 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais pelo jogador. O Flamengo já tinha aceitado uma proposta da Atalanta no ano passado por 20 milhões de euros, só que um imbróglio lá travou a negociação porque o Flamengo queria que o Wesley ficasse até as oitavas de final da Libertadores e a Atalanta não quis. O Brighton também, o Bournemouth, desculpa, também fez uma proposta pelo jogador. Então, a chance dele ir para a Europa é muito grande e mesmo que ele não vá, o Wesley já tem sido um dos destaques do futebol brasileiro. Eu acho que ele terminou 2024 até acima do William, que já foi convocado pela seleção brasileira. A gente está numa posição que o Dorival ainda está testando alguns nomes. O Wesley é um jogador muito rápido, é impressionante como ele conduz a bola em velocidade, que tem bom drible, precisa aprimorar o cruzamento, a inteligência de jogo. Alguns torcedores do Flamengo acreditam que ele não defende tão bem assim, toma muitas bolas nas costas, mas até peguei um número aqui. Ele foi o jogador do Flamengo com mais desarmes e interceptações no Campeonato Brasileiro. É um cara pra gente ficar de olho, independentemente do time que ele vai estar, jovem. Acho que entra tranquilamente aí no hall dos laterais direitos que brigam por vaga na seleção brasileira. Junto aí de Wanderson, Ian Couto, Dodô, o próprio William, se é que eu não tô esquecendo mais alguém. Tem o Emerson Royal também, que do Milan, eu acho que é um pouco abaixo tecnicamente desses, mas vejo o Wesley com um futuro muito promissor e acho que já em 2025 ele tem talvez até mais chances do que o Vitor Reis de já ser convocado para a seleção. Se você está curtindo esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui, porque ajuda muito o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas e ajuda muito no meu trabalho também. E se você curte o tema seleção brasileira, já se inscreva aqui, porque trago muita informação, opinião, análise, estatísticas, histórias, entre outras coisas sobre a seleção. O terceiro nome agora não é tão jovem assim, apesar de ter a minha idade, eu acho que eu sou jovem, é o Hugo Souza, goleiro de 25 anos do Corinthians. Eu acho que ele é jovem porque para o goleiro
é uma idade assim que você realmente está começando a ser titular. É normal o goleiro ter uma evolução a partir dessa idade e ele vai atingir o auge também um pouco mais velho. Já foi convocado pelo Tite em 2018, não sei se vocês vão lembrar, quando ele ainda era goleiro do Flamengo, mas foi assim, sabe, aquele terceiro goleiro ali só para completar treino, digamos assim, e ele não chegou a atuar. Acho que com o Ederson lesionado, o Alisson, a gente sabe, muita gente não gosta, eu acho que não tem nada disso, mas pode ser que o Dorival resolva testar algum outro goleiro. O Bento tá na Arábia, gosto muito do Bento também, mas acho que o Hugo Souza entra na lista aí de jogadores jovens que podem ser convocados pelo Dorival. É um cara que faz muitas defesas difíceis, impressionante, ele salvou o Corinthians em diversas vezes, tem um reflexo muito grande, não joga tão bem assim com os pés, é uma coisa que ele precisa aprimorar, uma coisa natural também de um jogador jovem. Assim, o Ederson, por exemplo, já chegou um pouco mais pronto em termos de passe, em termos de lançamento, são características de cada goleiro que cada goleiro vai aprimorando com o passar do tempo, mas eu vejo o Hugo Souza tranquilamente nessa prateleira. Só para vocês terem ideia, em 5 de novembro do ano passado, ele era o goleiro com mais defesas entre todos da base de dados do SofaScore, que vocês devem conhecer, desde a estreia pelo Corinthians. Ele disputou 34 jogos e levou 34 gols, uma média super ok. Como eu disse, teve algumas falhas pelo Corinthians? Sim, teve, mas acho que começando o ano, um time um pouco mais ajustado, o Hugo vai se destacar ainda mais no futebol brasileiro. Claro, tem muitos concorrentes, o próprio John do Botafogo, tem o Bento também, e o Lucas Perry. Então é uma posição difícil para ele ser convocado, ainda mais estrear, mas eu coloco ele nessa lista aqui pelo potencial que ele já demonstrou ter. O quarto nome dessa lista aqui também já tá prontíssimo, já é jogador de elite na Europa. Falo do Igor Paixão, atacante de 24 anos do Feyenoord, para ser mais específico, um ponta esquerda muito veloz, que dribla muito bem, não é aquele cara que vai parar um contra um como o Vinícius Júnior, por exemplo, o Neymar, acho que até o Rodrigo tem um pouco disso, que você para de frente pro jogador e consegue algum drible para tirar ele. Não, o Igor é mais de condução, ali no primeiro toque ele já tira o cara, ele vai conduzindo muito bem, ele ganha na velocidade, na arrancada. Os números dele no Feyenoord são excelentes, anotei aqui, são 12 gols e 4 assistências em 45 jogos na temporada passada. Nessa, ele fez 5 gols e deu 10 assistências em 24 jogos, 15 participações em 24 é muita coisa, sendo 5 delas na UEFA Champions League, não é pouca coisa. Deu passe para gol contra o Manchester City. Um número muito interessante é que ele é o brasileiro com mais assistências no futebol europeu. Ele tá acima de Rafinha, Vini, Rodrigo, ele concorre na seleção. Ao meu ver, claro, com o Vini, mas o Vini eu coloco à parte porque é o titular, mas o reserva do Vini eu acho que tá um pouco em aberto essa vaga. Por quê? O Rodrigo vem atuando pelo meio ou então pela direita. O Rafinha virou um meia na seleção e no Barcelona. Então você tem ali talvez o Martinelli do Arsenal, que eu acho que tá um pouco acima ainda, mas vejo muito pau a pau os dois, e o Savinho, que também tem jogado mais pela direita, só que teve bons momentos pelo City na esquerda e no Girona ele também jogou pela esquerda. Então acho que pela característica dos jogadores, a disputa deles são com Martinelli e Savinho. Acho o Igor prontíssimo, cara que saiu da base do Curitiba, ainda é jovem, 24 anos, imagino que para ele também ir para um clube maior é muito fácil lá no futebol europeu, mas de qualquer maneira já está pronto e é um jogador que eu tô de olho há muito tempo. Outro nome também que eu nem coloquei nessa lista, mas que eu me lembrei aqui agora, é o Luiz Henrique, ex-Botafogo, que tá no Olympique, também vem fazendo uma excelente temporada, mas não quis colocar 2 pontas esquerdas, mas os dois podem ser chamados. Enfim, acho que é um excelente nome aí pro Dorival ficar de olho, não para ser titular, porque a gente já tem o Vini, tem outros nomes que estão um pouco acima do Igor, mas acho que para ser convocado, não acho impossível não, e até para estrear, porque atacante é mais fácil. E o quinto nome da nossa lista é Rodrigo Muniz, centroavante de 23 anos do Fulham. Entre todos os que eu citei, ele é o único que não vive uma fase assim espetacular. O Rodrigo, ele começou essa temporada como reserva, só que mesmo quando ele entra no segundo tempo, ele tem feito alguns gols importantes pelo Fulham. É um cara com característica que a gente precisa na seleção brasileira, estilo Pedro, estilo Igor Jesus, e é um pouco mais jovem. Cara de boa finalização, não é tão técnico assim como o Pedro, por exemplo, mas acho que é um nome pra gente ficar de olho justamente porque a gente tá numa posição carente. Talvez não a posição em si, porque a gente tem aí o Matheus Cunha jogando muito, o Gabriel Jesus retomando o nível, o João Pedro muito bem no Brighton, mas em termos de característica, nenhum deles é como o Rodrigo Muniz, que é um centroavante mais forte, mais alto, com bom jogo aéreo, e como eu disse,
É reserva no Fulham? Sim, mas entra muito, faz alguns gols importantes. Na temporada passada ele fez 10 gols em 33 jogos e a gente sabe que jogando num time que não é tão bom assim como é o Fulham, você ter uma média aí de 1 gol a cada 3 jogos é um número impactante. Para disputar essa posição com o Igor Jesus, vejo tranquilamente o Rodrigo sendo convocado. Precisa ser titular no Fulham? Precisa. Aí vai depender de algumas questões, claro, pode ser até que ele deixe o Fulham no meio da janela, enfim, tem vários fatores aí que podem influenciar numa convocação ou não. E para você que ficou até o final, vou citar aqui alguns nomes que quase entraram nessa lista aqui. Igor Thiago, 23 anos, atacante do Brentford, revelado pelo Cruzeiro, fez muito gol no Clube Bruges, mas não conseguiu emplacar ainda no Brentford por causa de uma lesão, atuou só em 4 jogos nessa temporada, por isso eu deixei de fora, porque acho difícil, ele tá um pouquinho atrás do Rodrigo Muniz nessa lista. André e Vitor Roque estariam tranquilamente nessa lista, mas eles já estrearam pela seleção brasileira, então por isso eu deixei eles de fora, e também já são nomes um pouco mais conhecidos do torcedor, né? Já estão no radar da seleção há um pouco mais de tempo. O Danilo do Nottingham Forest, que também passou a primeira parte da temporada lesionado e pelas características acho que pode ser convocado daqui a um tempo, quando ele retomando o bom nível dele após a lesão. E o Gabriel Sara, que eu já citei aqui em outro vídeo, vou deixar aqui no card, inclusive, jogador volante de 25 anos do Galatasaray, também poderia estar aqui nessa lista, mas como eu já coloquei ele em outro vídeo, eu preferi deixar ele aqui de fora. Quero saber a sua opinião. Você gostou dessa lista? Acha que faltou algum jogador? Qual desses você vê com mais possibilidade de ser convocado pela seleção? Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.